Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Jaime para mais uma aula de biologia. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre quem? Do mascote do Bob Esponja, o Gary. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre os moluscos. Então vamos lá, vamos aprender as características principais dos moluscos. Então, os moluscos são animais de corpo mole, viscoso e não segmentado, ao contrário dos anerídeos, que possuem o corpo todo segmentado por anéis. E a maioria dos moluscos é protegido por uma concha de calcário, ou seja, uma concha calcária. Quase todos os moluscos vão possuir essa concha. Então, nós teremos moluscos marinhos, a grande maioria, teremos dulcícolas e também teremos moluscos terrestres. Embora sejam terrestres, eles têm que ficar em locais úmidos, beleza? Porque eles não têm uma capacidade de ficar em local terrestre muito seco, porque senão eles desidratam. Ambulantes, ou seja, alguns andam e alguns são sésseis, ficam parados. São triblásticos, protostômios e celomados. Então, quais são os exemplos dos representantes? Nós temos aí os mariscos, as ostras, caramujos, lesma, polvos, lula e o Nautilus. O Nautilus que pouca gente conhece e vocês vão conhecer aqui na nossa aula. Então, como é a divisão do corpo? O corpo dos moluscos é basicamente dividido em cabeça, pé e massa visceral. Normalmente, em alguns representantes, a cabeça vai apresentar tentáculos. E aqui nós temos uma imagem de um molusco, basicamente, com seu corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Beleza? Então, tegumento. O que é tegumento? É a pele. A pele dele é um epitélio simples. Alguns vão possuir cílios para locomoção e glândulas mucosas, que a glândula mantém a umidade e facilita a locomoção. Então, essas glândulas mucosas, por exemplo, nas lesmas, que vão facilitar elas se rastejarem no solo, tá? Já que algumas lesmas e alguns caramujos a gente vai encontrar no ambiente terrestre. Possui uma estrutura chamada de manto ou pálio. É uma dobra da epiderme que envolve a massa visceral. E esse manto é que produz a concha, galera. Beleza? Esse manto, essa dobra da epiderme que vai produzir a concha. Então se liguem muito nisso daí, que isso vai ser importante, uma curiosidade que a gente vai ver lá na frente. A concha calcária. A concha calcária, ela serve de proteção, tá? Ela possui ali subdividido em três partes: o periostraco, né, que é a parte periférica, mais externa, o estraco, o intermediário, e a camada nacarada, que é a parte interna. Então aqui nós temos várias conchas de vários moluscos, beleza? Nós vamos ter várias conchas aí, vários tipos de molusco diferentes. Todos esses organismos aí, essas conchas todas, são de moluscos, não são de nenhum outro tipo de animal, tá? São de moluscos. Se é uma concha de calcário, é um molusco. Então, sistema digestório. O sistema digestório deles é completo. O que se diz com o sistema digestório completo? Que possui os mesmos órgãos que a gente? Não. Sistema digestório completo significa que inicia na boca e termina no ânus. A digestão é extracelular, ou seja, fora da célula. E eles possuem uma estrutura muito interessante chamada de rádula. A rádula é uma espécie de língua com dentículos quitinosos que servem para raspar o alimento. Então a rádula, ela é semelhante a uma língua, só que nessa língua tem vários dentículos que eles raspam o alimento. Nos cefalópodes, a rádula é modificada em um bico córneo para poder ocorrer a dilaceração das presas. E nos bivalves é ausente. Então a gente vai encontrar essa rádula na forma de língua,
Aonde? Nos gastrópodes, ou seja, nas lesmas e caramujos. Então aqui, ó, temos aqui o exemplo da rádula. Está bem aparecendo aqui, principalmente nessa foto, a gente consegue ver. Então olha aqui, ela é semelhante a uma língua cheia de dentículos que eles usam para poder raspar o alimento do substrato. Aqui, ó, mais um exemplozinho da rádula. Né? Pode ver que não são dentes para mastigação. É uma língua mesmo serrada, como se fosse uma serra. E o sistema respiratório? A respiração deles é cutânea, pulmonar, né, no caso de moluscos terrestres, e branquial, no caso de moluscos aquáticos. Então, eles vão ter pulmão? Vão, os terrestres. E vão ter brânquias, os aquáticos. E principalmente cutânea. O que quer dizer isso? Pela pele. Por isso que eles têm que ficar em ambiente úmido, ambiente seco. Eles não vão conseguir realizar a respiração cutânea. Nos bivalves, as brânquias também atuam na alimentação, retenção de partículas suspensas na água que posteriormente são direcionadas para a boca. E o sistema circulatório? O sistema circulatório é do tipo aberto. O que quer dizer sistema circulatório do tipo aberto? Significa que o sangue, no caso deles, sai dos vasos sanguíneos e entra em contato com os tecidos e com os órgãos. Coração dorsal, ou seja, o coração deles fica na parte de trás, nas costas, pode-se dizer assim. Sangue com pigmento respiratório, hemocianina ou hemoglobina. Então o sangue vai ter um pigmento respiratório semelhante ao nosso, mas não é o mesmo, tá, galera? Nos cefalópodes, o sistema circulatório é fechado, possibilitando maior taxa metabólica. Então, os cefalópodes são uma exceção à regra e possuem sistema circulatório fechado. O que quer dizer isso? O sangue não sai dos vasos sanguíneos. Sistema excretor. Possui rins constituídos por metanefrídeos, chamados de órgãos de Boujanus, que filtram o sangue e o líquido cenomático. A produção da excreção é a amônia, tá? Então o produto da excreção é a amônia. O que eles vão produzir na excreção é amônia, principalmente por a amônia possibilitar que eles consigam armazenar mais essas excretas nitrogenadas e eliminar em menor quantidade. Então ela é mais concentrada, ao contrário dos seres humanos, que como a gente tem uma grande ingestão, a gente ingere bastante água e a gente tem um sistema que evita a nossa desidratação, a gente não libera amônia através da urina, tá? No caso deles, eles liberam amônia. Sistema nervoso, do tipo ganglionar, ou seja, são gânglios cerebroides, pleurais, pedais e viscerais. Então eles têm gânglios em quase todas as partes do corpo, beleza? Então temos aqui, basicamente, tá, quase todos os órgãos de um cefalópode, de um gastrópode, no caso aqui, ou melhor, de um molusco, quase todos os órgãos deles vão estar por dentro da concha. Então a concha não é somente uma camada vazia, os órgãos basicamente estão todos lá dentro. A parte de fora vão ter pouquíssimos órgãos, mas a grande maioria, os órgãos principais, estão protegidos por dentro da concha. Tá? Então dentro da concha ali tem um organismo. E a reprodução podem ser monóicos ou dioicos, a grande maioria, ou seja, a grande maioria possui macho e fêmea. A fecundação pode ser interna e externa, dependendo da espécie. Desenvolvimento direto, sem forma de larva, ou indireto, chamado de larva trocófora e larva vélide. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Classe gastrópoda. Os gastrópodes podem apresentar concha única ou concha ausente. Então, os gastrópodes, por exemplo, como
Os caramujos eles vão apresentar uma concha única. Já a lesma vai apresentar uma concha ausente. Então, o gastrópode ele apresenta concha única ou ausente, como a gente vê aqui nas fotinhas, né? Um gastrópode, o exemplo do gastrópode é lógico, é o amiguinho do Bob Esponja, o Gary, que fica lá só... É esse mesmo. E aqui nós temos mais alguns exemplos de gastrópodes, que você olha assim e não se parecem nada com as lesmas que a gente costuma ver, né? Olha como são animais lindos, bem coloridos e muito chamativos. São as lesmas do mar. Classe Pelecípoda ou Biválvea. Normalmente se chama mais de biválvea por ser um nome mais simples. Elas apresentam concha dupla, exatamente por isso que a gente usa mais o biválvea. Valva, no caso, é uma concha. Como ela possui duas conchas, ela é bivalva. Então aquelas conchinhas que a gente encontra na praia, né, no formato de um leque, elas na verdade são a metade da concha do molusco. Na verdade, são duas conchas daquela, igual uma ostra. A ostra possui o quê? Duas conchas, tá? Eles possuem cabeça ausente e sem rádula, né? A ostra ela não tem rádula e ela também não tem cabeça. E alguns podem ser fixos, sésseis. Pé em forma de machado para cavar. Então, eles conseguem cavar e se enterrar. Algumas espécies de ostras formam pérolas. Vamos lá, vamos ver o que é essa pérola. Tá? Deposição do nácar sobre partículas estranhas que se depositam entre o manto, lembra que eu falei lá do manto lá no início? E a concha. Então, o que acontece? Como as pérolas são formadas? O que é a pérola em uma ostra? A ostra, ela tem um mecanismo de defesa. Quando entra uma partícula estranha dentro dela, ela libera a substância chamada de nácar, que é a mesma substância que produz a concha. Ela libera essa substância em torno dessa partícula estranha e vai depositando ali, ou seja, criando uma espécie de calo dentro dela. Então, essa ostra, na verdade, essa pérola que tem dentro da ostra, ela nada mais é do que um mecanismo de defesa das ostras. E essa pérola, ela vai ter a mesma composição química das conchas. Observe que às vezes quando a gente pega uma concha na praia, se você olhar por dentro, a concha ela é bem lisa e tem a coloração perolada. Não é verdade? Mas é por quê? Porque é feito do mesmo material. Ué, gente, se é feito do mesmo material, por que a concha não é tão cara quanto uma pérola? Porque é raro encontrar uma pérola. As pérolas são raras. Já a concha você tem em grande quantidade. Então, como é raro você encontrar uma pérola, você acaba aumentando o valor daquilo dali. Embora alguns orientais já tenham criado uma técnica para induzir a produção dessas pérolas dentro das ostras, já que você não tem como abrir uma ostra para injetar uma partícula ali dentro. Você abriu a ostra, colocou alguma coisa ali dentro, ela vai morrer, né? Então, por isso que elas são raras, raríssimas. E aqui nós temos alguns exemplos de ostras e os formatos delas, né? De bivalves. Olha aqui as conchinhas que eu falei que a gente encontra na praia. Então, cada conchinha dessa que a gente encontra na praia, na verdade, é a metade do indivíduo. Tá? É metade da concha dele, né? Porque ele não é a concha, ele tem toda uma estrutura ali dentro. Então, aqui ó, tem várias delas aqui. Essas daqui, no caso, estão vivas. Elas vão se alimentar mais por filtração, a água que passa por dentro delas. E aqui, ó, a pérola que foi formada. Ou seja, tipo um calo que foi formado a partir da substância nacarada. E agora vamos ver os cefalópodes. É o grupo de invertebrados mais avançado.
como o próprio nome diz, cefalópode, ou seja, é um vestígio de um cérebro, tá? Eles podem apresentar concha única externa, como os náutilos, ou interna, como as lulas, é isso mesmo, a lula possui uma concha externa, ou sem concha, que é o caso dos polvos. Essa concha interna da lula, quem já pegou uma lula para cozinhar, já viu pai, mãe cozinhando, quem quer que seja, se você viu, tem uma estrutura interna na lula parecido com uma pena de plástico. Aquilo dali é a concha da lula. E quando você tira, a lula fica toda molenga, mais mole do que ela já é, tá? E o náutilo ele vai apresentar uma concha externa. Sistema circulatório fechado, lembra? Ele é a exceção do sistema circulatório. Olhos com estrutura semelhante à dos vertebrados. Semelhante, mas eles não enxergam igual aos vertebrados, beleza, gente? Mas os olhos deles possuem uma estrutura semelhante. Deslocamento por rastejamento e propulsão de jatos de água. Então, eles possuem um deslocamento rastejando ou criando uma propulsão, onde eles abrem e fecham, jogando a água que está dentro deles para fora e criando um jato de água que impulsiona eles a se deslocarem. Isso principalmente a lula. Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos uma lula, um polvo, uma lula e, olha aqui, o amiguinho Nautilus, tá? O Nautilus é esse animalzinho aqui. Então lembrem-se muito bem desse nome, porque a galera quando vai brincar de dedonha, aí vem lá, animal com a letra N, quase ninguém conhece, Nautilus, tá? Esse nome, ele é muito utilizado, a gente vê muito na literatura esse nome. Esse nome a gente vê em um dos livros de Júlio Verne, né? Que é As 20 Mil Léguas Submarinas, onde é a viagem do Capitão Nemo. O Capitão Nemo, ele viaja dentro de um submarino que ele criou, né? E o submarino dele se chama Nautilus, tá? O Capitão Nemo. Nossa, o Capitão Nemo, o Nemo Peixinho. Galera, eu até acredito que o nome do peixinho Nemo seja devido ao Capitão Nemo das histórias de Júlio Verne. Então, temos aqui também, ó, alguns moluscos venenosos, galera. Isso é um detalhe interessante também, que os moluscos, principalmente polvo e lula, eles têm um mecanismo de defesa que eles liberam uma tinta escura na água, tá? Para poder eles conseguirem fugir, que aí tampa a visão do predador e eles conseguem, ó, fugir. Aí em cima aí a gente tem um polvo, tá? Venenoso, que ele possui também umas estruturas chamadas de cromatóforos, em que ele consegue mudar de cor, ele consegue se camuflar, tá? Olha aí, lulas gigantes. Olha o tamanho dessas lulas gigantes, de 10 a 13 metros que elas podem chegar, tá, gente? Essas daí não tem nem 10 nem 13 metros. Só olhar pelo tamanho do homem que está ali do lado. Mas elas podem chegar de 10 a 13 metros. Ah, um detalhe interessante, tá? Para a gente diferenciar o polvo de lula. É que o polvo, ele possui 8 tentáculos e a lula possui 10 tentáculos. Beleza? O polvo possui 8 tentáculos e a lula possui 10 tentáculos. Aí tem um macetinho que o pessoal usa para gravar, que é o quê? Polvo. São 2 Os. 8. Também 2 Os. Se você escrever polvo e 8, um embaixo do outro, vocês vão ver que os 2 Os estão na mesma posição, tá? Estão distantes com 2 letras só entre eles. Então esse é um macetinho que a gente aprende assim para lembrar o que tem 8 tentáculos, o que tem 10 tentáculos, porque às vezes isso cai numa prova de concurso, não perguntado diretamente. Lógico que hoje em dia as provas de concurso tem toda uma contextualização, mas pode cair
sim. Beleza? Aqui nós temos a classe Escafópoda. É uma classe muito pouco falada, tá? Por quê? Porque é um organismo que a gente encontra muito pouco. Ele apresenta uma concha única em forma de barco, tá? Então ele parece assim, até um dente curvado. Essa concha, na verdade, normalmente ela fica enterrada na terra. O bicho ele fica ali dentro e quando sai o alimento passa ali na borda, ele sai e volta rapidamente, tá? Ele não tem uma vida muito ativa. São exclusivamente marinhos e a concha é constituída por 8 placas, tá? Essa já é outra classe. É a classe Amphineura. Parece até uma barata gigante. Também é uma outra classe que a gente também encontra poucos representantes. Não tanto quanto os outros 3 que a gente vê em maior quantidade. Mas é uma classe de molusco. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Não esqueça de deixar aquele like maneiro aí. Valeu, galera. Fui!